Galerinha, da nossa correção, começaremos pela ficha de História sobre a Independência da Bahia. Primeiro, responda. Em que dia, mês e ano foi proclamada a independência da Bahia? 2 de julho de 1823, galerinha. A Pro colocou 2020, mas pelo amor de Deus, agora que a Pro se deu conta, viu? É 2 de julho de 1823, ok? Por favor, vocês fizeram certo, porque a data está aí na ficha, não vá apagar para colocar 2020, viu? Agora que a Pro tá, percebendo, a Pro respondeu, colocou a data como se fosse a data, a nossa data do ano atual, a nossa data corrente, mas é 2 de julho de 1823. Não confundam, certo? Por favor, prestem bastante atenção. Letra B. Por que esse movimento foi importante? Porque foi esse movimento que firmou, a independência do Brasil e que expulsou os portugueses de uma vez por todas do Brasil, tanto daqui da Bahia como do Brasil, ok? Então, este movimento foi muito importante por isso, além de ter sido reconhecido como a data na qual se proclamou também a independência da Bahia. Letra C. Quais foram as mulheres baianas que se destacaram durante este movimento de independência? A freira Joana Angélica e Maria Quitéria. C. Onde ocorreram as principais lutas? As principais lutas ocorreram em Pirajá. Segundo, use C para certo, E para errado. Então, a independência do Brasil só foi reconhecida no dia 2 de julho de 1823, certo? Essa data não tem nenhum significado para os brasileiros, errado. A cidade de Valença recebeu durante as batalhas soldados e civis feridos, certos. Por receber e acolher bem os feridos, recebeu a denominação de A Decidida, certo. Em Salvador, o bairro de Pirajá foi o palco da batalha final na luta da independência, certo. O terceiro, a resposta é pessoal. Eu disse que vocês iriam fazer o quê? Postar esta resposta lá no grupo. Vocês vão me dizer se sua cidade, a cidade de Valença, tinha outro nome naquele período, em 1823, e se aconteceu alguma outra coisa durante este movimento, algum outro fato marcante que a Pro não contou aí nessa ficha, certo? Aí vocês vão postar para a Pro, ok? Atividade de Geografia, página 44. Associe as colunas corretamente. A, clima. B, tempo atmosférico. Nós vimos que há uma diferença entre tempo e clima, Tempo está relacionado com as condições da atmosfera. Chuva, frio, calor, vento, não é isso? Nuvens escuras, nuvens claras, não foi isso que a gente viu? Já o clima está relacionado com as estações do ano. Ele é mais longo, dura o mesmo período das estações do ano e tem a ver com a localização geográfica de cada cidade, de cada estado, ok? Então vamos lá. B, temos aí, é o estudo de como se encontra a atmosfera de um determinado lugar em um curto período de tempo. Já está aí, B, a Pro já até falou, Tempo atmosférico. É necessário observar o tempo atmosférico por vários anos. Então, são essas mudanças do tempo atmosférico durante anos, diariamente, que vai se montando o tipo de clima ou clima de determinada região. Segundo, encontre no diagrama abaixo 5 palavras que caracterizam o tempo atmosférico. Eu já até falei, quando falei da primeira questão, nós temos aí calor, chuva, nuvens, vento e frio. Terceiro, observe as imagens e escreva o nome de cada equipamento usado para prever o tempo. Então, nós temos aí o pluviômetro, que mede a quantidade de chuvas, o termômetro, que mede a temperatura, e a biruta, que mede a velocidade e a direção dos ventos, ok? Quarto, escreva V se a frase for verdadeira, C se for falsa.
rotação da Terra dá origem aos dias e à noite. Verdadeiro. A Terra faz a rotação completa em 50 horas. Falso. Nós já vimos que o movimento de rotação dura 24 horas, isto é, um dia, dando origem aos dias e à noite. A Terra gira em torno do Sol. Verdadeiro. O movimento de translação da Terra dá origem às estações do ano. Verdadeiro. A Terra faz o movimento de rotação e o de translação de uma vez só. Verdadeiro. Nós vimos que ao mesmo tempo que ela gira em torno de si mesma, que é o movimento de rotação, ela também gira em torno ao redor do Sol, que é o movimento de translação. O Sol gira em torno da Terra. Falso. Página 45. Complete a cruzadinha com os meios de comunicação, por meio dos quais podemos observar a previsão do tempo. Então, nós temos aí A, internet, B, televisão, C, revistas, D, rádio e E, jornal, né? Principalmente no jornal, quando você assiste tanto pela manhã como à tarde como à noite, você vê lá a previsão do tempo. Sexto, quais os elementos que determinam o clima de um lugar? Chuva, vento, umidade do ar e calor. Sétimo, faça a correspondência das estações do ano de acordo com os meses. Nós temos aí 1, estação do calor, 2, estação das frutas, 3, estação das flores, 4, estação do frio. Aí nós temos de março a junho, é o 2, é o período do outono, estação das frutas. De junho a setembro, nós temos aí 4, a estação do frio, é o período do inverno, é justamente a estação do ano que nós estamos, inverno. De dezembro a março, a estação do calor, é o verão, então vai de dezembro a março. E a última, a 4, de setembro a dezembro, a estação mais linda do ano, não é isso? A estação das flores, o número 3, a primavera. Oitavo, ligue os locais aos elementos que modificam o seu clima. Aí nós temos montanhas, florestas, litoral e sertão. Na outra coluna nós temos vento, calor, umidade do ar e chuva. Então as montanhas interferem na umidade do ar, as florestas nas chuvas, o litoral no vento e o sertão no calor, ok? Agora vamos à atividade de português sobre coletivos. Primeiro, assinar o coletivo de peixes, pomar, cardume ou vara. Aí você já viu o xizinho, cardume, certo? Os demais vocês vão conferir o x, espero que tenham acertado, discos, porcos, cebolas, quadros, filhotes de aves, animais de uma região, plantas de uma região, aves, fotografias. Olha só porque é importante vocês estudarem a tabela de coletivo, até para que vocês possam responder atividades, tá vendo? Então já vimos que o coletivo de peixes é cardume, discos, discoteca, porcos, vara, cebolas, réxia, quadros, pinacoteca, filhotes de aves, ninhada, animais de uma região, fauna, plantas de uma região, flora, aves, bando, fotografias, álbum. Segundo, escreva o coletivo de viajantes, filho, aviões, flores, índios, 100 anos, animais de uma região, bananas, abelhas e árvores. Vocês vão só conferir as respostas aí. Lembrando que coletivo é o substantivo que, mesmo no singular, indica um conjunto de seres da mesma espécie. Observe que você recebe a palavra, o substantivo no plural, não é isso? Como viajantes. Tá vendo? Filhos. O livro colocou filho, mas é filhos. Tá faltando S, Aviões, flores, índios. Tá vendo?
Então, as palavras, os substantivos são dados no plural, mas a palavra que indica o coletivo está no singular. Então, coletivo é o substantivo que, mesmo estando no singular, indica um conjunto de seres da mesma espécie. Terceiro, complete a frase com os coletivos dos parênteses. Então, eu tenho letra A. Eu quero coletivo de figurinhas. Ganhei um completo. Coletivo de figurinhas, álbum. Estão vendo? B. A professora escreveu U no quadro. Coletivo de letras. Acertou quem escreveu alfabeto. C. Pedro perdeu seu cão na... Coletivo de pessoas, multidão. D. Encontrei um livro que fala sobre coletivos de livros e coletivos de plantas de uma região. Biblioteca, que fala sobre a flora. Esta foi a página 148. Vamos para 149, quarto quesito. Encaixe na cruzadinha o coletivo no nome das figuras. Nós temos aí ovelhas, nós temos aí aviões, uvas, estrelas, abelhas, mapas, quadros, cachorros, soldados, cavalos, índios, porcos, navios, ilha e peixes. Vamos seguir os números nas cruzadinhas. Vocês vão conferir. Número 1, ovelhas, rebanho. Número 2, nós temos avião, esquadrilha. Número 3, uvas, cacho. E assim sucessivamente. Confiram a sua cruzadinha com bastante atenção, olhando de acordo com as palavras, certo? Agora estudo do vocabulário daquele textozinho lá pequenininho do cachorro, não é? Pinte no quadro as letras das palavras abaixo. Use uma cor para cada palavra. Aí nós temos aí ganancioso, voraz e suculento. Tá vendo? Então, para a palavra ganancioso, eu tenho o quadradinho. Então, nós temos aqui, o G. Estão vendo? Nós temos o A. Nós temos o N, a letra N de navio, estão vendo? Nós temos o O, nós temos o outro N, outro A, tá vendo? E o outro O. Aí vocês vão conferir todos os outros. Voraz é o círculo. Aí você vai ao V, o O, o Re, o A e o Z, ok? Confiram o suculento. Segundo, qual é o antônimo da palavra voraz? Circule. Lembram-se de antônimo e de sinônimo? Antônimo é aquela palavra que tem o significado contrário, não é? O significado contrário. Ou seja, são palavras diferentes. Então, qual é o antônimo da palavra voraz? Enfastiado, certo? Porque ele comia com o quê? Ele era voraz na hora de comer, de devorar comida, não é isso? Se a gente fosse dizer no popular, iríamos dizer que ele era zoiudo, guloso, esfomeado, mas é enfastiado porque é o contrário. Nós queremos o contrário e nós não queremos o sinônimo. Sinônimo é diferente de antônimo. Sinônimo, eles são palavras que têm o mesmo significado, certo? Então, por isso que colocou enfastiado, ou seja, ele não é voraz, ele está sem fome, sem vontade de comer, né? Com fastio, por exemplo, como as mães diziam antigamente. Terceiro, complete as frases com a palavra ganancioso, voraz e suculento. Letra A, o cão era voraz. B, além de voraz, ele era ganancioso. C, ele achou um osso suculento, ok? Olha a carinha dele aí.
Agora nós temos estudo do vocabulário do texto da motocicleta. Primeiro, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. E nós temos 1, escorriam, 2, berreiro, 3, suficiente, 4, prantos. Aí nós temos lá, ó, bastante, choro intenso, vertiam e gritaria. Escorriam, 1, vertiam. Ó, 2, berreiro. Estamos aí na gritaria. 3, suficiente, bastante. E 4, prantos, choro intenso. Então, 3, 4, 1, 2. Segundo, complete as frases com o sinônimo das palavras entre parênteses. Observaram aí que agora nós estamos fazendo o sinônimo, palavras que têm o mesmo significado, o mesmo sentido, certo? Você pode mudar, que vai ficar sempre com o mesmo significado, dizer a mesma coisa apenas com uma palavra diferente, certo? Então, sinônimos são isso, são palavras que, embora diferentes, têm o mesmo significado, certo? Significam a mesma coisa. A. Carlos caiu no choro ruidoso, caiu no berreiro com a mordida da formiga. B. O bolo é, ó, o sinônimo de bastante, suficiente para o lanche. C. O discurso do candidato foi uma grande vergonha, eu substituí por um vexame. Terceiro, pinte as palavras de sentido contrário, agora eu quero um antônimo, ao das que estão em destaque. Letra A, a palavra em destaque é profundo. O que não é profundo é raso, tá vendo? B, berreiro. Se não tem berreiro, tem silêncio. C, suficiente. Se não é suficiente, é pouco. Ou poderíamos colocar também insuficiente. Ok, essa foi a nossa correção. Se ligue na nossa aula, certo? Mas antes disso, vai a dica, o recadinho. Beijos!